eu agradeço a presença de vocês, né? O Maurício está sempre apoiando a gente aí, da mesma maneira que a Marta, da mesma forma que a Nelma. Tem também o Marcos Arruda, que sempre aparece por aqui para fazer os cálculos dele aí, que ele se dedica também ao OneShape, ao cálculo. Então, isso deixa a gente bastante feliz, né? Apesar de ser um quórum pequeno que está resistindo aí, né? Mas a gente está sempre junto. Isso é legal, eu acho isso bacana. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Bom, vamos lá. Primeira é tranquilinha, né? Bem parecida com várias que nós já fizemos aí. E eu vou escrever ela aqui, ó. Eu vou reescrever, né? Aqui existe uma formalização de colocar o polinômio entre parênteses, mas isso não é necessário também, entendeu? E aqui, da mesma maneira como na derivada, a gente pode escrever cada um deles separados com um dx, para a gente saber que a gente está integrando por meio do dx, por meio de x, né? Então, eu posso escrever assim, essa integral que está aqui, eu posso escrever assim, ó. Integral, Ctrl Z, integral de 3x à quinta dx menos integral de 2x quadrado dx mais integral de 5 dx. Bom, fazendo individualmente cada uma delas aqui, essa daqui, a gente sabe que esse 3 é uma constante, ele sairia para fora, ficaria só x à quinta dx. Então, a gente consegue fazer ele direto aqui, ó, 5 mais 1 sobre 5 mais 1, que vai dar 3x à sexta sobre 6. Corta esse 3 com esse 6, no final fica x à sexta sobre 2. Então, essa é a primeira integralzinha. Beleza? A primeira integralzinha é referente a esse cara aqui, ó, esse primeirinho aqui. O segundinho. Segundinho é o mesmo esquema, entendeu? Segundinho é 2x ao quadrado mais 1 sobre 2 mais 1. O que vai dar 2x ao cubo sobre 3. Normalmente, o que dá aqui no expoente é a mesma coisa que dá aqui no denominador. Então, agora a gente tem a integral dessa segunda parte aqui, com sinal de menos na frente, né? Por causa desse sinal aqui. E, por fim, o terceirinho, não menos importante, a integral de x. É como se eu tivesse um x elevado a zero aqui, ó. Vou fazer aqui para você lembrar. Mais 1, que vai ser sobre 1 aqui também, né? Então, no final das contas, fica 5x, é isso. E a derivada não, a integral inteira fica assim, né? X à sexta sobre 2 menos 2x ao cubo sobre 3 mais 5x mais uma constante, porque a nossa integral ela é indefinida. Então, a resposta desse primeiro é exatamente isso aqui. Beleza, é isso aí. Então, como vocês já sabem, eu divido essa integral em duas integrais aqui, ó. Uma integral de x a menos 2 dx, menos uma integral de 1 sobre x dx. Resolvendo essa primeira integral aqui. Aqui existe um fato, né? Tem muita gente que pega isso aqui e como nós falamos das outras vezes, quando você tem um expoente negativo, você passa para baixo, ele passa a ser positivo. Só que esse processo, ele dificulta uma coisa bem simples que a gente vai fazer depois. Então, eu acredito que para a resolução, pelo menos eu vejo assim, para a resolução disso aqui, é melhor deixar do jeito que está aqui. Então, ficaria assim, 3x menos 2, eu sempre somo 1. Porque a ideia é de tirar menos... Vai ficar menos 1, né? Porque, na verdade, aqui é 2 menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1. Essa conta aqui, ela vai dar 3x a menos 1 sobre menos 1. Normalmente, o que dá no expoente é o que dá no denominador aqui. Ora, o que acontece? 1 não fica nada para nós. Então, fica assim, menos 3x a menos 1. Agora sim, você tem um valor que está no expoente negativo, o x a menos 1.
Para isso ficar mais elegante, nós diríamos que fica melhor assim, ó, menos, deixa eu ver como é que eu fiz aqui, menos 3 sobre x. Então, esse é o valor da nossa primeira derivada aí, ó. Esse é o valor da nossa primeira derivada. Essa derivada aqui, ó, 3x a menos 2. 3x a menos 2. Bom, agora resolvendo o 1 sobre x. 1 sobre x eu vou fazer de maneira errada aqui em cima, que é o que muitas vezes nós podemos pensar que é uma solução. 1 sobre x, dx. Pensando da forma errada, ou seja, eu vou fazer da maneira errada para a gente ver se a gente caiu nessa armadilha aqui. A gente faria assim, ó. O x, ó, como você está vendo esse x aqui, esse x daqui está positivo. Eu passo ele para cima, seria a mesma coisa que x a menos 1 aqui, ó, dx. Aí a gente já começa errado. Por quê? Não, até aqui está certo. Mas quando você vai fazer, olha o que vai dar. Ó. Vai dar x elevado a menos 1 mais 1, que vai dar x elevado a zero. Então, quando você tem uma situação em que eu estou ganhando o grau de liberdade, porém, ele está colocando o meu x como zero, fica um cálculo errado. Não é assim que se faz. Por quê? Porque existe uma maneira, existe uma forma que calcula esse 1 sobre x. Ele é, na verdade, uma integral já com um determinado valor já estabelecido, entendeu? Então, toda vez que você vê 1 sobre x, o x está com o expoente 1. 1 sobre x. A integral é isso aqui, ó. A integral, nesse caso, é essa integral aqui, né? Ó, que a gente está tratando agora. Ó. X, 1 sobre x. Eu não vou levar isso para cima para somar 1, porque levando isso para cima vai ficar x a menos 1, que somando 1 vai dar zero. Isso não pode acontecer. O que acontece aqui é que essa 1 sobre x, dx, ela já está dentro da regra de integração. Ele é um ln de x. Ou seja, a integral de 1 sobre x dx é ln de x. Então, no final das contas, a integral completa desse nosso segundo caso vai ser menos 3 sobre x menos ln, normalmente se coloca assim, ó, nas barrinhas, ln de x mais a constante né? Ok? Beleza? Então lembra disso, que 1 sobre x você nunca vai tentar resolver de maneira manual, né? Já existe uma tabela, quando eu passei a lista para vocês, vocês têm a tabela, né? Deixa eu ver se eu tenho a tabela aqui, ó. Secante ao quadrado de u, du, imagine que fosse secante ao quadrado de x dx. Vai ser igual a tangente de x mais c. Essa daqui é muito utilizada. Essa daqui é muito, mas muito, sabe o que é muito? Muito utilizada. Muito mesmo, ó. Essa daqui, ó. Essa é muito usada. Vamos ver se tem mais alguma. Depois a gente tem umas cossecante igual a cotangente, du. Olha essa daqui. Essa daqui também é um apelo bastante usado, essa aqui, ó. Você tem um valor que no caso seria 1 sobre u quadrado mais a quadrado, du. Então isso vai ser 1 sobre a, que está aparecendo aqui, arquitangente de u sobre a mais c. Olha que interessante. Essa é bastante usada. E o contrário dela, ó, a quadrado menos u quadrado. Já vai dar também aqui uma ln aqui, ó. Aqui deu um arquitangente e aqui dá um ln. Depois a gente tem aqui a secante hiperbólica, cosseno hiperbólico, o seno hiperbólico. Essas daqui, por enquanto, a gente não vai trabalhar. Beleza, só para fazer uma revisão. Então, você vê que ali, ó, 1 sobre essa daqui, ó, acabamos de fazer, ó. Você vê que tem um ln. Você não usa fazer isso manualmente. Você já tem na tabela essa que existe. Agora, nós vamos fazer a terceira. Vamos pegar isso aqui. Como que é o x? O x aqui, ó, ele está elevado a 1. Vai somar mais 1. E você já pescou que o que der aqui em cima tem que dar aqui embaixo. Você tem x quadrado sobre 2. Essa é a integral desse x aqui. Então, a integral desse x aqui vai ser assim, ó. Vai ser... Porque a gente separa aqui, né, ó, integral de x dx menos integral de cosseno de x dx. O que acontece? Esse cara aqui vai dar x quadrado sobre 2 menos cosseno de x vai dar seno de x. E aí você vai ter, no final das contas, essa integral aqui, esse resultado aqui da integral.
menos seno de x mais uma constante. Essa integral aqui. Essa integral não, esse resultado aqui para essa integral aí. E a 4, que é muito parecida com ela, também é regra de integração, que vai ser x mais seno de x dx. Agora ele inverteu. O que deu aqui, ó, ele está invertendo, né? Então você tem a mesma coisa, então, já fazendo direto, porque você já conhece essa daqui. Vai ser x quadrado sobre 2 menos, deixa eu ver, menos cosseno, porque agora pela regra, o seno, a integral seria menos cosseno de x, mais seno de x, dx, vai dar cosseno de x mais 1, vai dar menos cosseno. E a outra, que foi a primeirinha, opa, meu filho, opa. A outra que foi a primeirinha era essa daqui, ó. Era o cosseno de x, que dá um seno positivo. Como ele tinha um sinal de menos na frente, ficou menos x. Ok? Vamos deixar ele aqui, depois a gente... Ó, como ele tinha um menos na frente, ficou menos seno de x. Não foi... Agora aqui foi a regra, ó. Fizemos a 3, a 4. Vamos para a próxima. Quando eu estou somando, eu vou somar 1, né? Então vai ser 2 terços mais 1. E o de baixo vai ser menos meio mais 1. O que eu faço para fazer corretamente essa conta? Para fazer corretamente essa conta, você coloca uma fração aqui no lugar do 1. Você coloca uma fração aqui no lugar do 1. Só que nesse primeiro caso, os dois valores vão ser 3. E no segundo caso, os dois valores vão ser 2. Dessa forma, 2 terços mais 3 sobre 3, que é 1 mesmo, né? 3 sobre 3 dá 1, ó. 3 sobre 3 dá 1. E no caso do meio, menos meio sobre 1 sobre 2, mais 2 sobre 2. Eu peguei esse cara aqui, ó, esse denominador aqui, para fazer a fração do outro lado somada aqui, ó. Então, 2 sobre 2 também é 1, é a mesma coisa, ó. Ele é 1 aqui, ó, e esse cara é 1 aqui, ó. Estou somando 1. Quando você soma 1, isso aqui vai ficar assim, ó, vai ficar com o mesmo denominador, 2 mais 3, 5. Aqui, menos 1 com 2 dá mais 1. Então, vai ficar 1 meio. Nesse caso aqui, a fração que tinha menos meio, e nesse caso aqui, a fração que tinha 2 terços. Então, elas cresceram, né? Na hora de fazer a conta, então, que é essa daqui, no primeiro caso ali, você tem assim, ó. Nesse caso, quando você faz a conta, essa integral vai ficar assim, ó. X 5 sobre 3, e eu disse que o denominador também é a mesma coisa, 5 sobre 3. Estou dividindo um número por 5 sobre 3. O que acontece com esse número? Eu inverto essa fração. Eu inverto e multiplico, né? Quando eu inverto e multiplico, fica 3, que multiplica x elevado a 5 sobre 3 sobre 5. Ó, inverti, ó. Era 5 terços, passou a ser 3 quintos daqui. Só aparece um número aqui embaixo. Então, essa é a integral desse cara aqui, ó. Essa daqui é a integral desse cara. E desse cara aqui, ó. Desse cara vai ficar assim, ó. X elevado a meio sobre 1 sobre 2, que é meio também. O que eu faço? A mesma coisa, eu inverto essa fração aqui, ó. E coloco ela para multiplicar. Porque a regra diz o seguinte, eu tenho um número aqui, multiplicado pelo inverso dessa aqui, ó. 2 sobre 1. 1 não adianta nada eu ter 1 embaixo, ele cai fora. Então vai ficar tanto isso aqui quanto isso que eu estou querendo demonstrar, vai ficar 2, que multiplica x, elevado a meio. Então, no final das contas, a nossa integral fica assim, ó. 3x elevado a 5 terços sobre 5. Aqui, deixa eu só ver sinal. Não, não tem sinal nenhum. Deixa eu ver aqui na minha cola também, se eu não fizer uma besteira. É isso aí. Então vai ficar. Eu nem coloquei resposta aqui. Acabei fazendo. Não coloquei. Mas tudo bem. Mais 2x elevado a meio. Mais c. Sempre tem a constante aqui, tá?
porque nós estamos trabalhando com integral indefinida, e aí a gente considera essa constante aí. Posso deixar do jeito que está aqui, não tem problema algum. Não tem problema algum. Agora, se você quiser transformar isso em raiz, dá para fazer também. Vai ser raiz quadrada de x, esse caso aqui. E aqui vai ser raiz cúbica de x à quinta. Esse caso aqui. Mas pode deixar do jeito que está aqui. Qual que era essa aí? Era a quinta, né? Vamos para a sexta. A integral de seno de x é menos cosseno de x. A integral de cosseno de x é seno de x, mais uma constante c. Aqui, normalmente, se costuma colocar o x entre parênteses, beleza? Menos cosseno de x, mais seno de x, mais c. Essa é a integral do sexto aí. Tranquilíssima, né, meu? Muito tranquilinha, né? O sétimo. Aqui, nem preciso dizer para vocês que eu posso fazer sozinho a integral de e na x, dx, mais a integral de secante ao quadrado de x, dx. Então, toda vez eu posso desmembrar uma soma ou uma subtração em integrais individuais aí, né? Dos elementos que estão dentro da minha integral mais completa aí. Muito bem. Então, aí a gente viu lá a regrinha, e a regrinha ela é bem tranquila agora, né? Ou seja, a integral de e na x é e na x mesmo. Ó, a integral disso aqui é isso aqui mesmo. E elevado a x. Mas aí a gente viu que essa daqui, ó, secante ao quadrado de x, ela é a tangente de x mais c. Vamos conferir para ver se está certo, que às vezes eu esqueço, né, meu? Olha só. A gente tem aqui embaixo, ó, secante ao quadrado de x, dx, vai ser tangente, às vezes se escreve TAN, às vezes escreve TG. Eu prefiro escrever TG, mas eu acabei escrevendo TAN. TG porque é menos letra, né, meu? E eu tenho um pouco de preguiça de ficar escrevendo, entendeu? TG, TG de U, ou que no caso aqui está substituído no X, é tangente de X mais C. Tá aqui, a gente até falou, essa é aqui uma das mais usadas, que o pessoal mais gosta de fazer, essa daí. E a oitava vai ser essa daqui, ó. Beleza? Integral de x quadrado mais 1 dx. O que a gente faz aqui? A gente pega e joga esse 4 para fora. O 4 é numerador da nossa fração. Então, a fração ela não fica x quadrado mais 1. Ela fica 1 sobre x quadrado mais 1. 1 sobre x quadrado mais 1. Essa é integral. Ó. 4 que multiplica 4, que é a constante, caiu fora, que multiplica 1 sobre x quadrado mais 1 dx. Ora, essa questão aqui, ó, isso aqui, ó, ela é regra de integração. Ela é muito parecida com essa daqui, ó, 16, que eu falei que... Só que aqui a 16, ela está pegando u quadrado, que seria o x quadrado, mais a quadrado. Se a gente achar aqui uma coisa que é interessante aqui, tá? Ó, não sei se vocês vão... Deixa eu ver se eu consigo copiar isso aqui. Eu não consigo copiar esse cara aqui, ó. Eu queria copiar esse cara aqui. Vamos imaginar que aqui, esse a quadrado aqui, ó, ele é 1. Então, vamos supor, eu não consigo escrever aqui, tá? Vamos supor que o a quadrado é 1. Por quê? Porque 1 vezes 1 dá 1 mesmo, né? Então, você teria du a, o u seria o x quadrado mais 1. Então, aqui você teria 1 sobre 1, porque ele está pegando o a, e aí ficaria sozinho o arc tangente de u sobre a, ou x sobre 1, que aí não vale nada também, né? E aí você teria arc tangente de x, se fosse x quadrado mais 1. Agora vamos voltar lá. Olha o que nós temos aqui, ó. Esse cara aqui, ó, é o que eu falei, né? Esse cara aqui, ó, é como se fosse... Vamos tentar reproduzir o que está lá. Ele estava dizendo assim, que era du sobre u quadrado mais a quadrado. O que eu disse para vocês? Que isso aqui seria igual a 1. Ora, para ele estava te dando a formuleta lá, que era 1 sobre a arc tangente de u sobre a mais uma constante c. Olha o que eu propus. O que eu propus foi o seguinte, aqui a gente sabe que o u é o x. Então, quando ele te deu essa resposta, esse 1 fica 1 sobre 1 arc tangente de x sobre 1. Esse 1 cai fora, esse 1 cai fora. No final das contas, se eu tiver o 1
o x quadrado mais 1, que é o que eu tenho lá na proposta dele, porque eu tirei o 4 para fora, dx, aqui, ó, que o du é dx, você vai ter no final arctangente de x mais a constante c. E esse pedaço aqui foi só para gerar similaridade na explicação. Beleza? Esse pedaço aqui. Então, mas a nossa resposta, e isso aqui também, né? As questões de 9 a 16, elas são um pouquinho mais complicadas do que essa série do 1 ao 8 aí, que é a mesma lista, né? Vamos pegar um verdinho para começar. O que acontece? Inclusive, essa 13 aí, a gente não vai fazer hoje, a gente vai fazer na semana que vem. Eu acho que eu vou ter que fazer uma aula só para explicar essa 13 aí. Talvez eu faça essa aula durante a semana para a gente não perder o ritmo da próxima aula, que a gente tem que ver integral por substituição ou qualquer outro processo aí. E essa daqui, ela usa uma técnica que a gente chama de divisão longa. Então, eu fiz um artiguinho aqui para mostrar para você o que é a divisão longa, que é um processo complexo. E se eu não fizer por divisão longa, eu tenho que usar um outro método que também é complexo, que seria substituição trigonométrica, que a gente não viu nenhuma dessas duas coisas ainda, então fica difícil de resolver essa agora. Mas vamos lá, a nona. Nesse caso aqui, a gente vai ter a integral. A gente pode inclusive tirar o 3 para fora, né? E vai ficar... Ou pode deixar o 3 dentro. A gente faz assim. Menos 3 seno de x mais... aqui a gente poderia ter justamente o 2, 1 sobre x, que a gente já conhece, dx. Então aqui a gente vai ter o seguinte, a gente sabe que aqui é seno, não é elevado não, tá? É seno de x. Vou até colocar entre parênteses para ficar fácil de ver que é seno de x. Então aqui a gente teria 3... deixa eu fazer o seguinte. Aqui, ó, seno de x, ó. Seno de x menos cosseno de x. Ok? Menos cosseno de x. Então eu tenho menos, que vai multiplicar 1 menos 3 cosseno de x. Porque esse menos aqui, ó, que eu coloquei na frente do 3, ele é o menos da integral do seno. Mais 2. Esse daqui nós já vimos. Ln de x. Mais uma constante c. Então, só reescrevendo, ficou 3 cosseno x mais 2 ln de x mais c. O décimo, tudo isso dentro de um parênteses, só para destacar. Muito bem, então você sabe que aqui, fazendo agora um por um aqui, ó, a gente vai ter o seguinte. Integral, já vou jogar esse 5 para fora, ó, de 5x quadrado dx menos integral de x ao cubo mais 2 sobre x quadrado dx mais integral de 4 dx. Muito bem, né? Então você sabe que aqui vai somar 1, vai ficar 3 sobre 3. Então fica 5x ao cubo sobre 3. Menos 5x ao cubo sobre 3. Menos. Aqui vai ficar 4x. E aí a gente tem um mais aqui na frente, né? E aqui falta só agora o miolo, que é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó, existe uma regrinha para ele aqui, ó. Nesse caso aqui, ó. Deixa eu até destacar ele, tá? Ó. Existe uma regrinha aqui, que é a seguinte. É uma regrinha de fração. Aqui é como se eu pegasse x ao cubo sobre x quadrado mais 2 sobre x quadrado. Eu posso fazer essa divisão. É uma regra de fração. Então, eu tenho uma soma na parte de cima, x cubo mais 2, dividido por x quadrado. É a mesma coisa que eu tivesse x cubo dividido por x quadrado, mais 2 dividido por x quadrado. Eu particionei, né, a minha soma em duas coisas. Aí eu posso integrar. E aqui, esse x quadrado corta com esse x cubo, corta o 3. Fica só x. Então, no final das contas, isso aqui, ó, era igual a eu ter uma integral de x, dx, mais 2 que multiplica...
2 que multiplica nada, gente. Que bobeira. 2 que é integral ali, né? Integral de 1 sobre x quadrado dx. Muito bem. Aí, aqui vocês já conhecem, né? Não? Aqui você já conhece, porque você sabe que aqui o x está elevado a 1, vai ficar com mais 1, 2 sobre 2. Então, esse pedaço deu x quadrado sobre 2. Mais 2 vezes esse cara aqui, ó. Vamos fazer aqui em cima. Esse cara, ó, x quadrado, 1. Ele sobe. Ele fica x a menos 2. E soma 1, 2 mais 1. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar x a menos 1, porque está somando aqui, sobre menos 1. Vai ficar aqui. O expoente normalmente é igual ao denominador. Ora, a gente vai sumir com esse 1 e esse menos é aqui na frente, né? Então, isso vai ficar menos x elevado a menos 1. Ora, aqui dá para você deixar isso positivo. Então, fica menos 1 sobre x. Beleza. A parte final é essa. E esse cara está sendo multiplicado por 2, né? Está sendo multiplicado por... Ah, aqui ficou ruim. Vamos colocar Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Esse cara aqui está sendo multiplicado por 2. Olha o 2 aqui, ó. Nós colocamos o 2 como constante fora da integral. Então, no final das contas, você vai ter o seguinte, ó. No final das contas, você vai ter x ao quadrado sobre 2, mais nada, menos, Ctrl Z, menos, por causa desse menos aqui, ó, menos 2 sobre x. Porque o 2 está multiplicando 1, fica menos 2, então fica menos sobre x, mais c. Então, essa aqui é, mais 4, né? Ó, vou voltar aqui só um minutinho. Professor, e o 5x elevado ao cubo por 3, não está faltando aí na equação? Aqui eu estou esquecendo ele, ó. 5x ao cubo sobre 3 menos, sinal de menos aqui, né? Deixa eu ver minha cola aqui, o que eu fiz? Deixa eu ver aqui. Eu fiz metade das contas, eu não fui finalizando elas, entendeu? Eu fui fazendo, tá fácil, eu não puxei. Menos por causa desse sinal aqui, né? Aqui deu mais, então ele vai ser menos. Aqui deu menos, ele vai ser mais aqui por causa desse menos aqui, que está multiplicando tudo isso aqui, né? Mais, agora mais 4, que é o 4 aqui, ó, 4x mais c. É esse gigante aí que ficou. Beleza? Esse pedaço aqui gigante que ficou. Obrigado aí, Neumon, por lembrar. O 11. Muito bem. Então, aqui é o seguinte, ó. Eu tiro o 5 para fora, que ele é uma constante, vai ficar raiz cúbica de x quadrado dx. Muito difícil fazer uma integral considerando a raiz. Você tem que fazer muito tempo aí, muita conta para já intuir que vai dar uma outra raiz. Bom, tudo bem. Então, como a gente não sabe fazer isso, vamos fazer da seguinte maneira. 5 integral de x, e aí eu vou elevar ele a um expoente. Ou seja, quem está por fora, normalmente é esse valor aqui, que é o da raiz, né? Que ele está dizendo que é a raiz cúbica, ele fica por baixo. Quem está por fora está por baixo. Então vai ficar 2 terços dx. Ora, 2 terços dx acabamos de fazer agora aqui, é bem próximo aqui, né? A gente acabou de fazer, a gente fez assim, ó, fazendo só esse pedaço, depois tem que multiplicar por 5. Estou fazendo só esse pedaço, ficou assim, ó. Eu vou somar mais um aqui, né? Então vai ficar x 2 terços mais 3 terços. Por que 3 terços? Porque esse 3 terços aqui, ó, é igual a 1. Beleza? Esses 3 terços é igual a 1. No final das... E aqui embaixo, eu vou registrar o que der aqui em cima. Então, eu vou fazer a conta de cima. Vai ficar 2 mais 3 sobre 3. O x está aqui. No final das contas, fica x 5 terços sobre 5 terços. Aquela jogada. Eu tenho um número dividido por uma fração. O que eu faço? Eu multiplico ele pelo inverso da fração. Multiplicando pelo inverso, no final vai ficar 3x 5 terços sobre
5. E eu tenho um número 5 multiplicando lá, ó, vezes 5. Não importa muito a ordem, vezes 5, que a gente vai cortar com esse 5 aqui, ó. Então, no final das contas, essa integral, ela resulta no seguinte: 3x5 sobre 3 mais uma constante c. Resulta nisso aqui. Beleza? Ah, professor, mas eu posso colocar na forma de fração? Se você quiser, aqui já é suficiente, mas se você quiser, dá para fazer. 3, raiz cúbica nunca deixa de ser raiz cúbica, então o 5 a gente deduz que está lá dentro da raiz, mais c. Ah, professor, dá para simplificar mais alguma coisa? Dá sim, quer ver? Dá para fazer o que você quiser aqui, ó. A gente tem essa situação que é assim: 3 raiz cúbica de x à terceira, que multiplica x ao quadrado. Mas, aqui, ó, quando eu faço x à terceira, mas que multiplica x ao quadrado, na verdade eu estou falando de x à quinta, porque os expoentes eles se somam. Tá, então esse que está à terceira pode sair porque aqui é raiz cúbica. Então fica 3x raiz cúbica de x quadrado mais c. No final das contas, muito elegante, fica isso aqui, ó. O 12 nós temos. Você tem aqui a mesma coisa, ó, que x elevado a meio mais x elevado a menos 3 dx. Então, eu integrando, isso aqui você já sabe, ó, é meio mais 2 sobre 2, mais 2 meios. Então, você vai ter x 3 meios sobre 3 meios. E você já sabe, já porque você já está escolado, aqui isso aqui inverte. Então, no final das contas, fica assim: 2x 3 sobre 2 sobre 3, porque eu inverti a fração. Agora, esse pedaço aqui, x menos 3 mais 1, vai ficar menos 2. Menos 2. Então, aqui dá menos 2. Então, vai ficar x menos 2 sobre menos 2. Beleza? Você passa esse menos aqui para frente, fica... Isso aqui fica igual a menos x a menos 2 sobre 2. Muito bem, então você põe esse cara aqui na frente. Menos x a menos 2 sobre 2. Ora, aí você fala assim, tá, professor, mas eu posso transformar isso em raiz e posso trazer esse x aqui para baixo? Pode, não tem problema algum. Então, transformando em raiz, fica 2. A raiz, ó, quem está por baixo está por fora. A raiz é sempre quadrada, que é a raiz que iniciou. Raiz quadrada. Raiz quadrada de x ao cubo. Raiz quadrada de x ao cubo sobre 3. É isso aqui. Beleza? Menos... Aqui eu tiro o 2x ao quadrado para ele ficar positivo. Fica assim, ó. Então, essa daí, a 12, fica assim. Se for fazer a melhor exposição dela. Lembrando que aqui, ó, é x quadrado. Ah, professor, tem mais alguma coisa que poderia fazer? Poderia fazer o seguinte, ó. Você sabe que aqui é a raiz quadrada de x quadrado que multiplica x. X quadrado que multiplica x vai dar x cubo. Ora, aqui é uma raiz quadrada, então esse x cai fora. Então vai ficar 2x raiz quadrada de x sobre 3 menos 1 sobre 2x. Aí você para por aqui e coloca um Czinho aqui na frente que eu acabei esquecendo. A 13 a gente vai por lá, 14. Você já sabe que você pode subir esse denominador. Ele subir, o expoente dele fica negativo. Então ficaria assim: integral de x a menos 4 dx. Pegando só esse cara aqui. Menos 2 integral de x à quinta dx. Menos integral de 2 dx. Ora, é uma coisa que era difícil, ficou fácil, né? Menos 4 mais 1 dá menos 3. Então, você vai ter x a menos 3 sobre menos 3. Beleza? Essa já é a integral desse cara aqui. Menos 2, que multiplica x. 5 mais 1, 6, sobre 6.
menos 2 que multiplica x, 2x, mais a constante c. Agora vamos ver onde a gente poderia simplificar aqui. Ó. Poderia ser menos x a menos 3 sobre 3. Menos, corta esse 2 com esse 6. Então fica menos x à sexta sobre 3. Menos 2x mais c. O que mais que eu poderia fazer? Poderia fazer o seguinte, ó. Esse cara aqui, ó, eu posso passar ele para baixo aqui, se eu quiser. Posso passar ele para baixo. Então, ele ficaria assim, ó, menos 1, 3x ao cubo, ele fica positivo agora, né? Menos x à sexta sobre 3. Menos 2x mais c. Beleza, essa aqui é uma resposta mais elaborada. Vamos para 15 agora. Bom, você já sabe a praxe. A praxe é 2, ó, 2 integral de cosseno x menos 4 integral de seno x menos integral de 1 sobre, posso inverter aqui, ó, x quadrado mais 1 dx para todo mundo, tá? dx aqui, dx aqui, dx aqui. Acabei esquecendo de colocar. Aí você tem o seguinte, né? Nessa 15, você tem 2, integral de cosseno é seno, 2 seno x. Deixa eu ver se eu consigo fazer o Ctrl Z. Não consigo fazer esse bendito. Muito bem. Deixa eu pegar aqui de novo o lápis. 2 seno x menos 4 menos cosseno x. Menos cosseno x. Então, tem a integral de seno é menos cosseno. Então, esse sinal aqui passa a ser mais. Beleza? Esse sinal passa a ser mais. Menos. Ora, aqui a gente tem algo bem interessante, que é o seguinte. Esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui inteirinho é arquitangente de x. Então, fica menos arquitangente de x mais c. Menos, ali dá o arquitangente dá menos, porque o menos já estava na conta. Não é porque é menos arqui. Já, o menos já estava aqui no número 16. Então, aqui, antes de resolver isso, você resolve esse produto notável aqui. Ó. Então, ele ficaria integral de 4x quadrado mais 2x mais 1 dx. Por que isso, hein, turma? Porque 2x mais 1, multiplicando ele mesmo, 2x mais 1, vai dar 4x quadrado mais 2x mais 1. É o quadrado do primeiro termo, né, que é 2x, mais, como é o sinal de mais aqui, ó, o primeiro vezes o segundo, o primeiro vezes o segundo, 2x, 2x vezes 1 dá 2x, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do segundo termo. É a maneira mais rápida de fazer, né? O quadrado do primeiro, quadrado de 2x, 4x quadrado. O primeiro vezes o segundo, 2x vezes 1 dá 2x. Mais o quadrado do segundo. 1 ao quadrado é 1 mesmo. Tá aqui, ó. Tá aqui. Agora ficou fácil, né? Porque você vai somar 1 aqui, ó. Vai ficar 4x a terceira sobre 3. Mais. Aqui soma 1, vai ficar 2x ao quadrado sobre 2. Mais x. Porque aqui você vai multiplicar pela constante, né? Então vai ficar mais x. Mais c. Esse 2 corta com esse 2. Reescrevendo, vai ficar 4x ao cubo sobre 3, mais x quadrado, mais x mais c. Todo mundo aí ainda? Ou foram embora já? Acho que tá todo mundo. Todo mundo aqui. Vou abrir aqui. Então, a gente vai deixar o 13 para fazer
durante a semana aí, tá? Porque ele requer uma explicação didática mais elaborada, e o que eu consegui fazer foi um pequeno spoiler aí, de resolução, aí vocês tentam resolver para ver, tudo bem? Tudo bem? Aí vocês tentam resolver para ver se a gente consegue chegar no finalmente nele aí, para ver se entendem o que é a divisão longa. Beleza, Maurício? Beleza, eu vou refazer todos esses exercícios aí. Foi gravado no vídeo aqui, vai ficar mais fácil, né? Beleza, então. Uma boa noite para vocês aí e um bom final de semana. Amanhã nós temos aula de carrinho robótico lá em São Paulo com o professor Cláudio, em Araraquara com o professor Sandro e comigo em Rio Claro. E à tarde a gente tem aula de OnShape. Falou, então. Bom final de semana para vocês. Boa noite, professor. Bom Boa descanso. noite. Obrigado pela aula. Falou, eu que agradeço a vocês. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.